Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Nossos Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. E como nós fazemos habitualmente, falamos do tratamento espiritual à distância, que acontece todas as segundas-feiras, entre 9h10 e 9h30 da noite. E para quem precisar, é só mandar um e-mail para nós no marcelbenedete@terra.com.br, informando o nome do animalzinho, a idade, a raça, o motivo do tratamento, e nós respondemos, sou eu geralmente que respondo, orientando como proceder, tá bom, pessoal? Então hoje esperamos que os nossos queridos ouvintes estejam todos bem, que tenham passado uma boa semana, e hoje nós vamos começar direto já, que são dois assuntos importantíssimos para nós, né? Bem-vinda, doutora Ivênia. É isso mesmo, Ivani, boa tarde, caros ouvintes. Como nós estamos entrando no mês de outubro, né? Temos 2 aniversários aí de pessoas importantíssimas para o nosso contexto, né? Kardec, 3 de outubro, e Francisco de Assis, 4 de outubro, né? Então temos que falar deles, do convívio deles com os animais, não só o próprio Francisco de Assis, mas também Kardec, né? Exatamente. Então, no dia 3 de outubro, né? Hoje é dia 4, né, doutora? Dia de Francisco de Assis, que a gente agradece muito, mas a gente começa falando de Kardec, que foi tão importante para nós, né? Isso
interesse pelos animais, né, doutora? É verdade. A senhora, uns 2, 3 programas atrás, a senhora falou bastante sobre o método, a metodologia de Kardec para fazer a doutrina, para codificar, É né? verdade, o método racional, Exato, né? A gente método precisa racional. lembrar, né, doutor, que Kardec era extremamente importante na França como cientista também, e mestre, como mestre Pestalozzi, né, que era um mestre da linguística, e o melhor aluno de Pestalozzi foi Kardec, né, doutora, pelo que a gente conhece. Lembrando... Nossa, ele teve uma influência muito grande, né? Muito grande de Pestalozzi em toda a metodologia de pedagogia, né? Que ele era um pedagogo antes de assumir a codificação da doutrina com o pseudônimo de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivel, né? Ele foi, sim, então ele teve uma formação, ele era membro de várias instituições, inclusive da Sociedade de Ciências de Paris. Então, ele era um pedagogo, era um poliglota. Ele, inclusive, na formação dele, ele aprendeu várias línguas, ele era fluente em várias línguas, né? Então, uma Sim. coisa absolutamente extraordinária mesmo. Nossa, ele era bem fluente em alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês, doutor. Ele, inclusive, se tornou tradutor, principalmente de obras do alemão e para o francês e do francês para o alemão, porque ele era muito fluente, né? Também, né, em várias línguas, como você falou, e particularmente no alemão. Exato, né? E a gente fala, né, doutor, que fica muito claro, né, já que ele que programa as perguntas, fica muito claro o interesse dele pelos animais, né? É verdade, tem várias questões que ele levanta. E é interessante, né, Ivani? Eu já contei aqui para vocês que uma vez eu fui fazer uma palestra sobre os animais e quando eu cheguei na casa espírita, uma senhora estava lá, era frequentadora, ela sempre assistia às palestras e ela veio e disse assim, olha, eu vim aqui ver o que a senhora vai falar de animais, porque na obra espírita não tem nada de animais. De onde que a senhora tirou? Eu falei, nossa, Deus do céu, então a pessoa não está a fim de ter estudado, né, de dizer que estudou, porque não é possível, depois de tanta coisa que a gente viu e que a gente coletou da obra espírita, né, sobre os animais, e então, exatamente. Então, a gente lembra, né, doutor, a edição do Livro dos Espíritos saiu no dia 18 de abril de 1857. Isso, é a primeira edição, ainda não né? tinha a primeira edição, e ainda não tinha, né, doutora, o capítulo relacionado aos animais, os 3 reinos. Mas estudos que é específico, né? Mas pelos estudos que a gente faz, doutora, no livro inteiro tem várias citações dos animais. Já começa pela alma, quando se fala de alma. Né? Depois, nas leis morais, né, no capítulo, que é o segundo, terceiro livro, não me lembro agora. Terceiro. Terceiro livro, as leis morais, quando fala da lei de destruição, ele comenta sobre os animais, a lei de conservação, né, até a lei de trabalho, que ele fala que mais trabalho. Todos trabalham na natureza, até as bactérias, os seres mais elementares trabalham, né? É verdade. Exatamente. Então, assim, não é só nos capítulos, os 3 reinos, que é falado sobre os animais. Em muitas partes do livro dos Espíritos, né? Especialmente, né, desculpa, especialmente, Ivani, porque a primeira edição, como a Ivani falou, saiu em 1857, a 18 de abril, ela tinha só 501 perguntas, né? Exato. E logo depois da primeira edição da Origem das Espécies de Darwin, olha que coisa sensacional, Darwin e Kardec foram contemporâneos. Tanto que tem um livro escrito por uma mulher, e eu cito muito esse livro quando eu falo de Kardec, e que ela começa num capítulo dizendo assim, que toda a comunidade científica e cultural da Europa foi balançada em meados do século XIX
por duas publicações extraordinárias. Uma que aconteceu em Londres, na Inglaterra, que foi A Origem das Espécies de Darwin. E a outra, O Livro dos Espíritos na França, né? De Exato. Kardec, que foi assim uma obra revolucionária, como Kardec mesmo disse, das ideias, das crenças, de tudo, né? E é interessante a gente notar que a segunda edição do Livro dos Espíritos, cuja tradução é a que nós temos na Casa Espírita, na nossa casa, já tem 1.019 questões. Sim. E essa edição saiu 2 meses só depois da primeira edição do livro de Darwin, né? Então, Exato. esses dois indivíduos foram contemporâneos. Agora, inclusive, grande parte, como a Ivani disse, das informações relacionadas aos animais está na segunda edição. Inclusive, uma pergunta que eu e a Ivani já cansamos aqui de referir, que é a questão 597 do Livro dos Espíritos, consta da segunda edição, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, já que os animais têm uma inteligência, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria, e os espíritos respondem, sim, e esse princípio inteligente, ele sobrevive à morte do corpo físico, né? E tem tantas, né, Ivania, nas 606, 606A, 607, nossa, tem muita coisa, especialmente na segunda edição, que é logo posterior à edição da Origem das Espécies de Darwin. E a gente Desculpa, doutora, perdão. Não, é só para complementar, Ivani. Então, essa ideia toda que é centralizada na informação de que os animais são seres espirituais em evolução, e esse ser espiritual sobrevive à morte do corpo do animal, ela penetrou essas duas cabeças, né? A de Darwin, não no aspecto religioso, mas falando de toda a obra dele de evolução das espécies, e a de Kardec, né? Que inclusive, além de toda essa parte evolutiva, ele também trouxe mais essa questão do aspecto espiritual da natureza dos animais. Então, essas duas criaturas foram fantásticas mesmo. Não, sem dúvida, né? E a gente precisa lembrar, né, doutor, que no século XIX ainda vigorava a teoria cartesiana, né, de René Descartes, de que os animais eram máquinas desprovidas de alma. Isso veio até muito pouco tempo, né? Até o século XX. Doutora, infelizmente até hoje tem gente que ainda pensa assim. Tem resíduos, tem fortes resíduos. Tem sim. E a gente também... E em 1859... um pouquinho antes de sair a segunda edição, veio a teoria da evolução das espécies, né, de Darwin. E essa teoria, só para matar a curiosidade, ela diz assim que em qualquer grupo de espécies, todos os indivíduos possuem ancestrais em comum em algum momento da história evolutiva. Assim, são descendentes deles com modificações que resultam da seleção natural. Isso é a teoria de Darwin, tá, gente? Não é de Darwin, é de Darwin. Então, a gente vê que, assim, o Livro dos Espíritos, a segunda edição do Livro dos Espíritos, veio para explicar, né, que talvez as pessoas estivessem ou menos despreparadas para ouvir dentro da doutrina, né, doutora? É verdade, nossa, nem diga. Né? E dizem as boas línguas também que Kardec tinha esse interesse porque ele tinha uma gata, inclusive aparece no filme, né? Segundo pesquisas que a gente... né? E dizem também, né, que tem uma carta de Kardec, isso está aqui, se eu não me engano, aqui na FEAL mesmo, que Kardec pede para cuidar da gata, porque ele tinha muito amor pela gata, tanto ele como ele poder. Então, doutor, eu acho que a minha teoria está certa, que não só os espíritas e os espíritos que param pela Terra, né, eles com certeza, né, doutora, tinham os espíritos mais evoluídos, não necessariamente espíritas, que Francisco de Assis não era espírita, não de nome assim. Porque ele tem quase 1000 anos antes de nós, né? O espiritismo tem menos de 200 anos. Então, não tinha essa denominação ainda, muito embora toda a vivência dele de respeito à natureza e tudo é um postulado espírita, né? Porque a gente sabe que
a natureza é respeitável, porque foi Deus que criou tudo, né? Até eu tenho uma palestra que eu falo assim, amar a Deus através do amor à sua criação. As criaturas da natureza, que são criaturas de Deus, né? Criadas por Deus. Mas, Ivani, só para lembrar aqui, que Kardec nasceu em Lyon, na França, né? Por isso que ele é chamado também de mestre lyonês, a 3 de outubro de 1804. Olha que coisa, que bonito, né? Exatamente, doutora. E ele se casou em 1832. 32, a 6 de fevereiro, no dia do meu aniversário, doutor. Olha, Ivani, tá vendo? que data importante. Eu venho logo depois, né? Meu aniversário também é em fevereiro. Logo depois, doutora. Mas é impressionante como ele foi pioneiro em várias coisas, não só em relação à doutrina, mas a senhora imagina, se hoje já existe preconceito, imagina naquela época casar com uma mulher 9 anos mais velha do que ele. O que ele não deveria escutar, né, doutor? E ela foi extraordinária, né? Então, em 1832, o professor Revel casa-se com Amélie Gabrielle Baudet, né? Amélie Baudet, professora, artista plástica francesa, com quem mais tarde ele fundou a sua própria instituição de ensino. Olha que papel essa mulher teve na vida de Kardec, né? Coisa extraordinária. Nossa, bem fale, doutor. O tempo todo. Que mulher extraordinária, né? Oi, Ivani, já que você falou em Pestalozzi, eu estou vendo aqui nas minhas anotações, o professor Rivel, né? Ainda quando jovem, após o ensino fundamental, ele vai para a Suíça, em Yverdun, não sei se é assim que se fala, como aluno do Instituto de Educação Pestalozzi, obtendo em 1824 o título de bacharel em Ciências e Letras. Sim. Lá no Instituto Pestalozzi, ele aprendeu alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol, sendo fluente nessas línguas. Olha que coisa, não? Que formação extraordinária que teve essa criatura, né? E ele tornou-se, depois, tradutor principal dessas línguas, principalmente do alemão, né? Exato. E pedagogo também. Que coisa fantástica, né? Ele era entusiasta da democratização da educação, porque antigamente, né, Ivani, só as classes mais prestigiadas, a elite que estudava, que tinha estudos aprofundados, né? Os trabalhadores assim braçais não diziam vai se alfabetizar para quê? E ele era entusiasta da democratização da educação. Ele achava que todos deviam ter acesso à educação, né? Ele foi membro do Instituto Histórico de Paris, da Academia Real de Arras e da Real Academia de Ciências Naturais. Então não era pouca coisa, hein? Não, imagina, Nossa Senhora. Não, e a gente percebe o interesse dele pelos animais, né, doutora? Principalmente, eu acho que às vezes a gente fica pensando, né, doutora, fico loucobrando, quando eu vejo o Livro dos Espíritos, ele fala em da 597 até a questão 600, sendo que a 597 tem 597, 597A, 598 a 599 e a 600, em todas as perguntas ele afirma que o animal tem alma. Todas as perguntas. E é uma coisa muito bonita isso. E eu tenho a impressão, doutora, né, que ele, pela época que se afirmava, né, segundo René Descartes, a teoria cartesiana de que os animais eram máquinas, ele queria provar pela doutrina que não eram. Ele fez questões que provavam justamente que o animal estava, né? Inclusive, Herculano Pires levanta bem isso, né? Na nota, quando foi Herculano que traduziu o Livro dos Espíritos, ele sempre tem notas de rodapé, explicando e assim, dando mais entendimento às posturas de Kardec, né? Exato. Realmente são muito bonitas. A senhora me permitir ler uma nota que ele faz sobre isso, doutora? Sim, claro, por favor. Ele coloca aqui: Descartes ensinava que os animais são máquinas, agindo segundo as leis naturais, por não terem espírito. Essa concepção, que no tempo de Kardec era ainda bastante difundida, prevalece até hoje entre a maioria dos homens. Os espíritos a contestam, como se vê, e sua opinião é referenciada pela ciência. Nota do Herculano, né? E Herculano era extraordinário, né? Tudo ele estava assim,
muito atento, né? Essas coisas todas, e ele punha as suas notas de rodapé, com certeza sempre, né? Isso foi Sim, muito legal mesmo. tem muita prática que É, coloca, né? E a gente vê, né, doutora, que o Herculano tem algumas coincidências, né? Morreu da mesma forma, de repente, fulminante. Até que morreu de aneurisma, Herculano de um infarto fulminante. As duas com a mesma idade, com 65 anos, muito novos, né, doutor? Quer dizer, quem sou eu para falar? Mas muito novos, né? Muito novos. Nossa, 65 anos, meu Deus. E Eu os tô dois deram a com vida 84, agora virando ano já faço 85, 20 anos mais moço do que eu, né? Meu E Deus, olha, muito doutor, jovens, a senhora- jovenzinhos. A senhora ainda tem muita coisa para fazer aqui, viu, doutor? Ivani, eu não sei, eu sempre digo, olha, enquanto Jesus, Deus me permitirem ter saúde e ter condições de fazer alguma coisa, eu sempre digo a Jesus que queres que eu faça. Mas isso está na mão deles e também na hora que a gente desencarnar tem serviço lá, né? Olha, doutora, pelo jeito que a senhora trabalha, acho que a lista do que ele quer que a senhora faça é grande, viu? Ô, Ivani, eu vou negociando, né? Porque quando eu estava escrevendo, não sei que livro, eu lembro que eu tive pancreatite, umas coisas assim, e então eu disse, Jesus, me ajuda, deixa eu terminar o livro, né? Porque você desencarnar deixando uma coisa pela metade, eu falei, Jesus, me dá uma trégua, uma moratória para eu terminar o livro. Aí eu terminei. Agora eu estou escrevendo outro, então quando eu não me sinto muito bem, eu tenho alguma coisa, como eu fiquei 15 dias com uma gripe terrível, né? Precisei entrar no antibiótico e tudo, e eu falo, Jesus, me dá mais uma moratória para eu terminar o livro. E assim eu vou. Mas aí é que tá, né, doutora? Eu vou de Graças a Deus, moratória a em senhora termina um moratória. livro, já começa outro, então, a senhora não falou que livro, né? Não, Então deixa quieto, vai lá. não vou falar, mas olha, eu queria tanto ter terminado esse livro até o final do ano, mas não vai dar, viu? Esse ano eu enrosquei tanto em tanta coisa que foi acontecendo, e essas viroses, a gente está refém das viroses, né, Ivani? Idoso, então, mas tudo bem, a gente fraqueja um pouco, mas depois se recupera, trabalha mais um pouco, e assim vamos indo, né? Exatamente, doutor. Então, assim, quantas questões importantes, né, que Kardec trouxe para nós, nessa questão da alma, né, essa questão que a gente sempre fala muito, que a 607A, a 601, que fala da evolução, né, que o Kardec pergunta, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Responde sim, é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também Os animais também o são. Claro, né? E aí tem a nota de Kardec que ele fala, né, que nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sobre a direção dos homens, né, em mundos superiores? Quer dizer, que nos mundos superiores também os homens são bondosos e não abusam dos animais, né? Nossa, com certeza, não é como aqui ainda, a gente vê tanta coisa, né? Mas isso aí. Ô, Ivani, eu estou vendo aqui nas minhas anotações, queria passar para os ouvintes, uma coisa interessante, né? Kardec, quando ele estava ainda frequentando as reuniões mediúnicas, recebendo notícia de que ele tinha essa missão de codificar a doutrina e tudo mais, numa das mensagens, o Espírito disse a ele que ele tinha sido, em encarnação passada, um druida, né? E que era... Então, o próprio Herculano Pires, para a gente falar de novo em Herculano, né? Quando ele faz a introdução e revisão doutrinária de uma obra que fala sobre Leon Denis. Leon Denis, Vida e Obra, de Gaston Luca. Acho que é Lucé. E, então, Herculano, quando ele faz a introdução desse livro, do Gaston Luce, sobre Leon Denis, ele diz assim, Leon Denis, como Kardec, era um druida reencarnado, e como ele, os dois, tanto Leon Denis quanto Kardec, era um celtista militante, interessado em reerguer a figura do espírito celta na França,
e fazê-lo, esse espírito celta, irradiar pelo mundo. Então, eu fui procurar uma porção de coisas que Herculano falou aí que eu não sabia, né? Primeiro, essa cultura celta, né? Que os dois eram celtistas militantes. Eu falei, Jesus, o que é isso, né? Então, eu fui procurar. A cultura, o povo celta, que não era um povo só, era formado por várias tribos que se distribuíram por várias regiões da Europa, né? Particularmente na porção mais oeste da Europa, de 600 anos antes de Cristo até 600 anos depois de Cristo. Depois ainda tem, assim, povoações muito pequenas, que ainda são herdeiras da comunidade celta daquele tempo, né? Mas então, quando se fala do espírito celta, eu fui também num livro de Leon Denis que se chama O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, publicado em 1927. Olha o que Denis fala. Ele fala assim, que esse espírito celta consistia na tentativa de resgatar a alma viril do povo celta, que viria reerguer a alma francesa, carente da vitalidade moral daquele povo. Olha, Ivani, que coisa extraordinária. Nossa, a alma francesa, naquela época de Kardec e de Leon Denis, né? Carente da vitalidade moral do povo celta. Então, quando eles encarnaram, tanto o primeiro Kardec de Leon Denis, um pouco posterior, mas ainda pegou um pouco da vivência de Kardec, né? Os dois vieram com essa proposta de ajudar a França a resgatar, a zerar a sua carência de vitalidade moral através desse espírito celta, né? Que coisa extraordinária. Eu fiquei muito assim, gratificada de Herculano ter falado tanta coisa do povo celta que me motivou a pesquisar disso, ou pela pesquisar um pouco, né? Isso é realmente muito interessante. E outra coisa, meus amigos que estão nos ouvindo, é que quando a gente eu tive a oportunidade de visitar o túmulo de Kardec lá no cemitério Père Lachaise, em Paris, né? Ele é em dolmen, né? Porque nesse próprio texto que Herculano fala a respeito de Leon Denis e de Kardec, sabendo que Kardec tinha sido druida, tinha sido um celta, quando ele faleceu, os amigos fizeram o túmulo dele à maneira celta, que era assim, duas pedras enormes, mas como se fossem duas paredes. Lá no povo celta, essas duas paredes, essas duas pedras assim na vertical, elas chegavam até 5, 6 metros de altura. E lá em cima colocava outra pedra assim achatada, servindo como que um teto. E esse era o dolmen, que era, de modo geral, um túmulo coletivo. Como aqui a gente tem, né? Às vezes o túmulo tem aquelas prateleirinhas que vai, então é um túmulo coletivo. E o túmulo de Kardec lá no Père Lachaise, em Paris, ele é em dolmen. Não é tão alto, né? Deve ter uns 2 metros de altura, um pouco mais, mas foi um carinho dos amigos de Kardec em lembrança a esse fato dele ter sido declarado como um druida reencarnado, né? Um celtista militante, como disse Herculano Pires na introdução desse livro do Gaston Luce, né? Leon Denis, Vida e Obra. Olha que coisa bonita essa história, hein, Ivani? Nossa, é linda, maravilhoso. Cada vez que a gente vai estudando sobre a história de Kardec, a gente vira cada vez mais fã dele, né, doutor? Nossa, uma coisa extraordinária, né? Muito legal mesmo, muito bonita, nossa, muito bonita. Coisa mesmo extraordinária. Extraordinário, doutor. É ele só podia ter uma mulher como a Amélie Baudet mesmo, viu? É que foi extraordinário, né? Porque ela ajudou muito, com certeza. E essa influência de Kardec em relação a essas notícias todas dos animais, ela é muito importante porque, como Kardec ele estruturou a doutrina com base de ciência, através do método racional, e depois da reflexão filosófica sobre o significado do conhecimento, a gente aqui, meus amigos, eu e Ivani, nesse programa, a gente faz o nosso estudo da verdadeira natureza dos animais
com a mesma estrutura da doutrina espírita. Primeiro, vendo os conhecimentos científicos, não só contidos na própria doutrina, mas também na academia, né, nas universidades. Depois a gente faz uma reflexão sobre o significado desse conhecimento. Então, se os animais são seres espirituais em evolução, o que isso significa, né? Então, nós não podemos subjugar os animais, maltratar os animais, matar os animais para a gente comer as suas carnes e derivados. Isso tem um outro significado. E tudo isso desembocando nas consequências morais que dizem respeito às nossas escolhas. Então, quando a gente aqui, eu e Ivani, a gente escolhe, por exemplo, ser vegetariano, não comer mais a carne dos animais, não ir a espetáculo de diversão que utiliza animais, esse tipo de coisa, nós estamos não só fazendo o nosso pensar sobre os animais com esse tripé, ciência, filosofia e moral, como também nós direcionamos a nossa vida nessa mesma temática, né, Ivani? Pelo menos essa é uma coisa que eu e Ivani nós temos de, por princípio, estudar a questão dos animais segundo a mesma metodologia da estrutura da nossa doutrina, né? Que é maravilhosa, né? É assim, fantástico. doutora. E eu acredito que a senhora tem a mesma visão. Não seria coerente da nossa parte ser diferente disso, né, doutor? É verdade. Então, se a gente está falando aqui em defesa dos animais, não é coerente a gente ir em espetáculo de diversão, não é coerente a gente comer a carne deles, não é coerente, né, a gente não ser assim. E isso é uma coisa que ficou tão enraizado em mim com que o pouco que eu vivenciei do Herculano, porque o Herculano era coerente com tudo que ele pregava. E era vegetariano, né? Era, desde os 5 anos de idade. Nossa Pois, Senhora. mesmo os pais obrigando ele a comer carne, ele nunca comeu. Ele passava mal. Que coisa, não? Segundo a família, a própria Dona Virgínia, né? É. Então, assim, tanto que nos natais era uma mesa grande, a Dona Virgínia muito carnívora, a esposa dele, sentada de um lado, e com as carnes, e o Herculano sentado no outro lado com as verduras, as frutas e verduras. Exato. E não podia ter melhor mulher para ele também. E aí a gente para e vê a compreensão de Herculano com a própria Dona Virgínia, né, doutora? Porque cada um tem seu momento e cada um decide o que quer fazer da sua vida. A gente aqui já falou várias vezes e repete, né, Ivani? Quando a gente fala de ser vegetariano, de não comer a carne dos animais para não matar os animais, nós estamos dando uma informação a quem queira absorver. A gente não está julgando, nós não estamos dizendo que quem é vegetariano é um espírito mais evoluído de quem come carne, não é nada disso. Exato. Porque nós respeitamos o livre-arbítrio de cada um, né? O fato da gente vir aqui no programa e falar coisas que a gente estuda, né? Os animais são seres espirituais de evolução e tudo mais. Então, cada um vai fazer com essa informação, vai metabolizar a informação como quiser. É um direito que cada um tem, não é? Exatamente. A gente respeita. Nós respeitamos isso, com certeza. E aí a gente tem o nosso outro, né, que a gente sempre recorre a ele nos momentos mais difíceis com os nossos animaizinhos, né, doutor? Que é o Francisco de Assis. Nossa, que coisa bonita, hein? Eu ganhei um livro dele, da Heloísa Pires. Sim. Que é um livro psicografado pelo médium João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês, que conta a história de Francisco de Assis, né? Nossa, que coisa mais linda. Conta aí, então, é o único que a gente... ele falou, João Evangelista, pelo livro, pela biografia de Francisco de Assis, a sua última encarnação tinha sido como João Evangelista. E pelo livro, doutor, João Evangelista foi deixado, depois da morte de Jesus, numa ilha, sozinho. E ele pregava para os peixes, doutor. Ele disse que os peixes saíam com a cabecinha fora d'água para escutar ele. Meu Deus do céu. Devido, lógico, o apóstolo de Jesus devia ter uma ascendência moral. E em algum momento, diz o livro, aqueles serizinhos animais iam se lembrar daquela pregação toda, né, doutor? Nossa, que coisa linda, né? E ele morreu sozinho lá.
Meu Aí, Deus. no livro também conta, repito, gente, isso é baseado num livro, tá? Que a gente É, não tem como ter acesso. é, Então, é uma biografia espírita, né, escrito pelo espírito de Miramês, pelo médium João Nunes Maia. sei. Em 1181, no século XII, É. Francisco de Assis diz que ele desceu à Terra para ver o ambiente onde ele ia reencarnar. Nossa, coitado. Acho que ele falou, meu Deus. Ah, é. Então, Imagina, ele tem, olha, se era do século XII, nós estamos no século XXI, né? exato. Nossa Tem Senhora. uns 900 anos aí, ou quase 900 anos Ele diz da uma coisa vivência dele, interessante né? aqui, né? Os E preparativos. parece que é nosso contemporâneo, porque até hoje se fala tanto nele, né? Ah, nem fale, a gente pede tanto a ele pelos nossos bichinhos, né, doutor? É verdade, No nossa, dia com 24 certeza. de dezembro de 1181, foram os preparativos para essa vinda dele, né, que diz a concepção, É. os preparativos. Ele falou: o espírito João Evangelista, em alta madrugada, adentrou a nave de descanso dos Bernardoni, que era a família Bernardoni, onde ele ia encarnar. Ah, sim, é onde ele ia encarnar, né? Sua futura mãe dormia serenamente com um anjo viajando nos espaços infinitos. Maria Piccarini, ao visitar aquela esplêndida figura espiritual dentro do seu quarto, ao avistar, desculpe, que era João Evangelista ainda, não era ainda Francisco de Assis, Sim. não teve dúvidas de que se tratava daquele com o qual havia sonhado muitas vezes, né? Aí Francisco de Assis nasceu e na época, doutora, ele fala uma coisa muito bonita aqui. João Evangelista, como vigilante da espiritualidade maior, regressou como Francisco de Assis na Úmbria, Itália, com a sagrada missão de aliviar por misericórdia o fardo pesado que estava imposto pelas cruzadas aos ombros dos homens. Nossa Senhora, Olha que missão, hein? Que missão, né, doutor? Que missão, meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Aí, olha só as coincidências, entre aspas, né? Segundo livro, repito, segundo livro, tá, gente? O calendário marcava 26 de setembro de 1182. Nascia Francisco, como Jesus, na pureza da natureza e na companhia singela dos animais. Olha que beleza. Não é lindo isso, doutor? Maravilhoso, maravilhoso, muito bonito mesmo. A gente lembra, gente, século XII não existiu o espiritismo não com esse nome, né? E aí ele fala no livro que quando houve o convite de Jesus para que construísse sua igreja, foi quando ele resolveu abandonar tudo, doutor. Ele ia para a guerra nas cruzadas. Nossa Senhora. Como era, né? Todos os homens iam. E ele desistiu, ficou inclusive sem a própria roupa do corpo, largou. Lembrando, gente, os Bernardoni eram milionários, era uma família muito rica. Eles eram produtores de tecidos, né? E Francisco de Assis abandonou tudo para ir pregar em nome de Jesus, como fazia João Evangelista, né, doutor? Nossa, que beleza. Ele fala: o convite de Jesus entrou como um ligeiro sono e ouviu uma voz, a mesma voz, sua companheira, que lhe falou nesses termos: Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. Falou várias vezes. E Francisco saiu para pregar, né, doutor? Entanto, coisa aconteceu, né? E nesse livro diz, doutor, que o desencarne de Francisco, que Francisco de Assis, quando desencarnou, foi recebido por Jesus. Nossa. A senhora já imaginou? Meu Deus do céu. Né? Oi, Ivani, agora é interessante a gente lembrar que quando o Espírito, certamente Jesus falou para ele, Francisco, constrói a minha igreja. Igreja, o sentido etimológico da palavra igreja não é uma construção de pedra ou de tijolo. Não é matéria. É uma congregação, é uma reunião de pessoas que têm ideais comuns, que compartilham estudos comuns, que têm proposta comum, né? E o pessoal, quando fala em igreja, já imagina que constrói uma igreja que é um templo de pedras ou de tijolos ou do que for. E esse não é o significado etimológico da palavra igreja, que, repito, é de uma congregação de pessoas, uma reunião de pessoas, um grupo de pessoas com a mesma proposta. E veja que coisa bem, linda a história dessa criatura, isso, hein? né?
Nosso livro é maravilhoso, doutor, é maravilhoso. Muito já bonito. umas 10 vezes esse livro. Aí, ele, quando encontra Jesus, repito, gente, pelo livro, tá? Repito, o livro se chama Francisco de Assis, pelo espírito de Miramês, pelo médium João Nunes Maia. Ele, quando encontrou Jesus pelo livro, doutor, ele disse assim: mestre, se porventura mereço a tua bênção, que ela seja dada aos companheiros que ficaram no mundo. Eles carecem da tua ajuda agora e sempre. Nossa. Ele falava. Meu Deus do céu. E ele saía para pregar, que né? Espírito nobre, né? Que espírito nobre. Imagina, claro que ele merecia as bênçãos de Jesus, né? A gente que é muito mais primitivo, espiritualmente falando. A gente pede as bênçãos de Jesus, imagina ele, né? Mas ainda merecendo, ele pedia que fosse estendida essa bênção a outras criaturas, né? Muito bonito, nossa, maravilhoso. E o livro conta a história de Francisco de Assis, as duas que eu considero mais importantes, doutora. Que veja bem, pássaros, né? Tudo que envolve pássaro, a gente sabe que eles são delicados e tudo, né? E uma certa vez ele estava caminhando pela estrada com seu burrinho e ele viu uns pássaros, né? E ele falava assim: aguarde por mim enquanto eu vou pregar aos meus irmãos pássaros. E ele fala assim: os pássaros o cercaram, atraídos pela sua voz, e nenhum deles voou. E Francisco falou a eles: meus irmãos pássaros, vocês devem muito a Deus, por isso devem sempre e em todo lugar dar seu louvor a Ele, porque Ele lhe deu liberdade para voar pelo céu, e Ele os vestiu. Vocês nem semeiam nem colhem, e Deus os alimenta e lhes dá rios e fontes para a sua sede, montanhas e vales para abrigo, e árvores altas para o seu ninho. E embora vocês nem saibam como tecer, Deus os veste e as suas crianças, pois o Criador os ama grandemente e os abençoa abundantemente. Então, sempre busquem louvar a Deus. Bom, se ele pregava para os peixes, é lógico que ele ia continuar pregando para os pássaros, né, doutor? Com certeza. E a história dele com o lobo, né? Com o lobo, nossa, essa é maravilhosa. Eu tenho uma amiga que foi até a cidade de Gubbio, tem até hoje, isso faz poucos anos, tem a estátua do lobo lá ainda. Olha, que bonita, né? E a história é verdadeira mesmo. Essa história do lobo, lembrando, para quem não já faz tempo que não revive a história, não lê, nessa cidade de Gubbio, aliás, é interessante, né, Ivani, porque, por exemplo, o mentor de André Luiz, naquela narrativa do livro Libertação, é Gubbio, né? E é interessante como, às vezes, na Itália, a gente vê nome de cidade correspondendo ao nome de pessoas, né? Por exemplo, Luca. Luca é nome de cidade, só que a cidade é Luca com 2 Cs. E lá na Itália, quando eles põem nome na pessoa, é com um C só. É a diferença, né? Mas é o mesmo nome, Luca. Então, repetindo, Luca, quando é o nome da cidade, é com 2 Cs. E quando é o nome da pessoa, é com C só. E o Gubbio também é nome de pessoa, tanto que, repito, o mentor de André Luiz no livro, na narrativa do livro Libertação, é Gubbio, né? Só que... E na cidade de Gubbio é com 2 Bs. Está escrito aí com 2 Bs, Ivani? Acho que sim, né? Sim. Parece que é assim. Sim, é com 2 Bs. Essa cidade de Gubbio, ela fica na província lá de Umbria, né? Umbria, não sei como é que se pronuncia. E então... que fica perto lá de Assis, onde Francisco nasceu, né? E ele estava lá, em Gubbio, e a população começou a ficar muito assustada, porque todo final de tarde, essa comunidade era invadida por um lobo enorme, que entrava nas casas, roubava comida, e assustava as pessoas, né? Então todo mundo ficou, quando já começava a escurecer, ficava assim, falou, nossa, mata uma pessoa, porque ele invadia as casas. E aí resolveram fazer, então, uma reunião lá, e os caçadores resolveram que, munidos de armas, eles iam esperar o lobo na entrada da cidade e matar o lobo. Nisso, a decisão, e ele fala, olha, pera um pouquinho, deixa eu ver essa questão do lobo, deixa eu conversar com ele. Todo mundo riu, né, porque falou, imagina um lobo desse enorme, feroz,
Ele vai conversar o que com o lobo, né? Pois não deu outra. Ele foi à entrada da cidade, levou o que comer para o lobo e colocou lá na frente. Quando o lobo chegou, o que ele fez? Ele primeiro comeu, porque por que ele invadia as casas? Porque ele estava com fome. Exato. Então, você veja que Francisco de Assis percebeu isso, né? Então ele falou, deixa primeiro alimentar o estômago para depois alimentar a sua alma. Então ele colocou o alimento lá, o lobo comeu, e depois ficou quieto lá. E de cá, no portão da cidade, então Francisco começou a vibrar e conversar mentalmente com o lobo. Olha, eu sou seu amigo, aqui na cidade está todo mundo, né, amedrontado com a sua atitude, mas eu sei que você é uma boa criatura, criado por Deus, que você tenha fome, então eu vou prometer que todo dia eu vou trazer comida para você e tal. E foi indo dia após dia, e ele foi se aproximando do lobo até que pôs a mão na cabeça do lobo, acariciou o lobo, que já estava saciado, já tinha comido e não estava mais com fome. E depois o lobo começou a acompanhar Francisco para dentro da cidade e acabou se tornando ali o pet da cidade toda, né? E todo mundo ajudava a alimentar o lobo, então ficou todo mundo amigo. Você veja que através do amor, através do acolhimento, de reconhecer que o animal era com fome, né? Ele acabou conquistando essa criatura de Deus aí e todos se tornaram amigos. Então, o exemplo de Francisco é uma coisa magnífica mesmo, né? Sem dúvida, doutor. E nós terminamos com essa belíssima história, chegamos ao final do programa, 45 já. Já chegamos, Ivani, como correu depressa. Passou muito rápido. Então, que esses dois espíritos grandiosos que passaram por aqui, que nos servem de exemplo, que eles possam receber tanto Allan Kardec, né, o Hippolyte Léon Denis Rivel, como Francisco de Assis, né? Exatamente. Francisco Bernardoni, possam, João Evangelista, seja qual receba de nós também a nossa gratidão, né, doutora? É verdade, nossa, porque quantas referências boas a gente tem, né? Que eles recebam assim, o nosso agradecimento, a nossa gratidão, o nosso carinho. E para você, caros ouvintes, também. E para você, caro ouvinte que nos acompanha, também um grande abraço, desejando que tenhamos todos uma ótima semana. Até lá. Até a próxima, pessoal. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.